Jeremias 32 e 1 Timóteo 3. Jeremias 32. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia a Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: Por que profetizas tu, dizendo: Assim diz o Senhor? Eis que entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomarás. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele, e ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. Disse, pois, Jeremias: Veio a palavra a mim do Senhor, dizendo: Eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate, compra-a para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Subscrevi ao auto e selei-o. Ele foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei o auto da compra, tanto que estava selado conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto, e dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, perante os olhos de Ananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda, e dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estes autos, que este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Assim, porque, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estes autos, este auto de compra, tanto selado como aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra, e depois de que dei o auto à compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhoso demais coisa alguma? Tu usas de benignidade com milhares e torna a maldade dos pais ao seio dos filhos. Depois deles, tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas
na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os homens outros, e te criastes em nome qual é o que tens neste dia, e tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e lhe deste esta terra que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que emana leite e mel. E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Todo o que lhes mandaste que fizeste, eles não o fizeram, pelo que ordenaste-lhes sucedesse todo este mal. Eis que aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada e pela fome e pela pestilência, e o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade está já dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomá-la-á, e os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo e esta cidade e queimarão as casas cujo sobre terraço queimaram incenso a Baal e ofereceram libações e outros deuses para que provocarem a ira, porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor, porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade desde o dia em que o edificaram até o dia de hoje, para que as tirasse da minha presença por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocarem a ira. Eles e os seus reis, os seus príncipes e os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu o ensinava madrugando e ensinando-os. Eles não deram ouvidos para receberem o ensino, antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem, e edificaram os altos da Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e as suas filhas pelo fogo a Maloque, e que nunca lhes ordenei, que nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Por isso, agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os houver lançado da minha ira, e no meu furor e na minha ira grande indignação os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de todos os filhos depois dele, e farei com eles um concerto eterno que não se desviará deles,
para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido, e comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, sem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e subscreverão os autos e os selarão, e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do meu cativeiro, diz o Senhor.